Olha só, de 0 até 13, 14. Que a Raquel cuida dos menores. Joia, então você já vai indo lá e aprendendo a palavra de Deus. E queridos, eu queria aproveitar esse momento, antes de nós entrarmos no nosso estudo da manhã, e esclarecer uma coisa muito importante sobre a estrutura de educação cristã da igreja bíblica, enquanto as nossas crianças vão saindo para estudar. A nossa declaração de missão é amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. Isso é o que nós desejamos fazer como igreja. E aí vem uma pergunta: como faremos isso como igreja? Então, para a gente aprender a amar a Deus, nós usamos um ambiente como esse. Às vezes tem muita gente, às vezes não temos a oportunidade de saber o nome das pessoas. Se não sabemos os nomes, dificilmente saberemos as necessidades das pessoas. Então nós precisamos de um outro ambiente menor, mais compacto, no qual nós finalmente possamos saber o nome. Qual é o seu nome? Qual é a sua necessidade? Orarmos uns pelos outros e aprendermos a amar o próximo. Daí o núcleo familiar, o núcleo bíblico. Você sabe que o núcleo das coisas é o centro delas. Sem aquela essência, sem aquele centro, as coisas simplesmente não existem. Então, se você tiver a oportunidade de, na quarta-feira, às 20 horas, participar dessa experiência do núcleo, de estar lá conhecendo os irmãos, de se abrir para ferir e ser ferido. O grande problema que a gente tem hoje é isso. A gente quer chegar um pouquinho depois que o culto começou, e ir embora um pouco mais cedo, porque a gente não quer ferir ninguém nem ser ferido. Mas a experiência cristã, o amor, é assim. Você me fere, eu te firo, a gente se perdoa e vai em frente. Amém? E não tem lugar melhor para isso do que no núcleo familiar. E claro que dentro disso, uma outra parte da estrutura é o discipulado. Se você ainda não fez o discipulado, conversa com o José Roberto, dê o seu nome para ele, para a Ana, para a Dani. Fala: olha, eu quero, o Carretone, dá um aceno aí, Carretone. Isso, Carretone. Fala: eu quero fazer o discipulado. Vai aprender a palavra de Deus ali, tete a tete, olho no olho. Um ambiente seguro em que você possa apresentar suas dúvidas, seus questionamentos. Nós vivemos uma época, tanta coisa está acontecendo no meio evangelical brasileiro, e às vezes você não tem uma chance de perguntar e tirar suas dúvidas. O discipulado é essa oportunidade. E a terceira fase da nossa proposta pedagógica é servir a todos. Nós começamos servindo aqui. Traz um cafezinho, traz um manjar. Aliás, o manjar veio. Glória a Deus. Então, começa aqui, servindo aqui, na música, nos anúncios. Mas o nosso objetivo não é só servir aqui. Sair daqui e servir a todos, em todos os cantos, o tempo todo, em todos os lugares, para a glória de Cristo. Amém? Nós continuamos o nosso desafio, gente, de estudar um livro da Bíblia a cada domingo. Quando eu anunciei isso a primeira vez, o pessoal falou: loucura, não vai dar certo esse negócio. E realmente não é fácil. A gente tem que ter uma visão panorâmica dos livros da Bíblia. Mas nós já estamos no livro de Neemias. Estamos em Neemias já. E é claro que nós não estamos estudando cronologicamente, nós estamos estudando conforme os livros estão organizados na nossa Bíblia, que é por estilo literário. Então nós estamos estudando os livros históricos. Estamos pertinho de encerrar todo o estudo dos livros históricos, que termina domingo que vem com o livro de Esther. Mas só para a gente não ficar meio perdido no que está acontecendo agora, eu vou precisar de alguns voluntários aqui para usar como meu PowerPoint, os meus slides aqui. Então eu preciso primeiro de um Zorobabel. Quem pode vir aqui? O Zorobabel. Leonardo tem cara de Zorobabel. Vem aqui, Zorobabel. Eu preciso de uma Esther. Você tem cara de Esther? Vem aqui, Roberto. Eu preciso de um Esdras. Deixa eu ver. Cláudio tem cara de Esdras. Chega aí. Isso. Neemias. Hoje tem jeitão de Neemias. Só pegar a criança. Ah, tá bom. Pode pegar a criança. Mas volta, tá, Neemias? Então nós vamos fazer o seguinte. Qual é o seu nome? Esdras. Então vamos trazer o Zorobabel para cá, para ficar na ordem cronológica. Qual é o seu nome mesmo? Zorobabel. Muito bem. E o seu? Então vamos trocar de lugar um pouquinho para cá. Isso.
Agora, Esther, você dá um passinho atrás pra gente? Obrigado. Fique aí na Babilônia por enquanto. Cadê o... Ah, tá aqui o Neemias, por favor. Ele não tem o jeito Neemias? Fala a verdade. Muito bem, cara. Com isso, com esses voluntários que bondosamente, de livre e espontânea pressão, aceitaram vir aqui à frente, nós temos uma ideia da cronologia e do que estava acontecendo ali. Mas uma ideia geral, para a gente não se perder no finzinho dos livros históricos. Nós sabemos que o povo de Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico, isso falando do reino do sul. Mais corretamente seria a gente dizer os de Judá e de Benjamim. Depois de 70 anos de cativeiro, e aliás ficaram 70 anos porque eles violaram uma lei ambiental. Deus havia estabelecido uma lei que no 7º ano eles não deveriam exercer nenhum tipo de atividade agrícola, eles tinham que deixar a terra descansar. Não deixaram. Por cada ano que eles cometeram essa infração do que Deus tinha dito, Deus colocou então um ano para que a terra pudesse descansar e deu um total de 70 anos de cativeiro. No final desse período, nós sabemos que as dúvidas começaram a surgir. Você se lembra no livro dos reis e no livro das crônicas que Deus tinha se revelado ao seu povo e feito algumas promessas. Uma das promessas que Deus havia feito era que ele tinha feito uma aliança, um pacto com Davi, que era o rei, e era um pacto unilateral. Quer dizer, Davi, independente do que você fizer, das bobagens ou dos acertos, eu vou manter o seu trono. Eu vou trazer o Messias, o ungido, o Cristo, da sua linhagem. Mas passaram 70 anos, será que Deus ainda lembrava dessa promessa? Será que Deus ainda cumpriria essa promessa? Bom, Crônicas nos diz que finalmente, quando há o primeiro retorno para a terra de Israel, eu vou usar como nome geral, para Jerusalém, um homem chamado Zorobabel. Você é descendente de quem? Davi. De Davi. Ele então lidera um grupo de pessoas para voltar para Jerusalém, e ali eles começam a perceber que Deus é fiel às suas promessas. Mesmo depois de tantos anos, um descendente de Davi está voltando para reconstruir Jerusalém. Vamos agradecer o Zorobabel? Agora, o que acontece? Na Babilônia, uma jovem acaba se casando com o rei Xerxes, ou Xerxes na nossa tradução. Ela se torna uma pessoa muito influente, mas ela continua lá na Babilônia. Há muitos estudiosos que concluem que, em função dela agora ser a rainha da Babilônia, ela se tornou uma pessoa muito influente e consegue oferecer oportunidades a judeus em posições chaves, o que faz sentido na cronologia. A gente poderia falar um pouco de Daniel, por exemplo, que também está por aqui. Mas vamos deixar Daniel para frente, quando a gente pregar sobre os profetas. O que acontece então é que enquanto, seu nome mesmo? Esther está exercendo suas funções, o nosso amigo Esdras vai dar continuidade. Pode comparar isso. O Esdras, que era um sacerdote, escriba, isso é, intérprete, a pessoa que explicava a lei, ele volta para Jerusalém para reconstruir, então, ou dar sequência ao trabalho de Zorobabel. Muito bem, gente, do Zorobabel. E enquanto ele está trabalhando lá, vamos agradecer, porque você já viu na história desse dia. Obrigado. Você pode sentar, obrigado. Um homem exerce uma função muito importante que nós vamos ver no livro de Neemias, embora carregue o nome, seu nome mesmo? Neemias foi, ao que tudo indica, escrito pelo Esdras, que já foi sentado. Ele, segundo a tradição, assumiu uma função importante sob o reinado de Artaxerxes, ou Artaxerxes, que era o enteado, filho da rainha Esther, e ele tem a função de muito respeito, importância e confiança sobre esse reinado. E ele recebe uma notícia, e é dessa notícia que ele vai fazê-lo retornar
a Jerusalém. Neemias, muito obrigado. É com você hoje, eu vou sentar, tá? Vai lá, obrigado. Abra, por favor, a sua Bíblia, então, no livro que carrega o nome do nosso amigo Neemias, para a gente ver a notícia e entender o tipo de trabalho que a Esther arrumou para ele. Primeiro capítulo. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Versículo 3. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Quando Neemias ouve essa notícia, por uma providência divina, Deus orquestrando todas as coisas, um dia, ele que estava lá no palácio da Babilônia, em que tudo era seguro, tranquilo, bonito. Se você tem dúvida, lembre-se dos chamados jardins suspensos da Babilônia, considerado maravilhas do mundo antigo. Ou se você já ouviu a música da Perla, se você não lembra quem é a Perla, vai no Google. Tinha uma música que falava das belezas. Ele estava lá, até que ele recebe essa notícia. A notícia de que o povo de Israel, ou o povo judeu, que estava em Jerusalém, alguns que não foram levados no cativeiro, ficaram, porque nem todos foram levados, alguns ficaram. Outros que tinham retornado sob a liderança de Zorobabel, se encontravam em que situação? Miséria e desprezo. Miséria e desprezo. Era essa a situação deles. E a cidade de Jerusalém estava completamente destruída. Veja que diz assim: os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Quer dizer que o Zorobabel, o Esdras, que vinham trabalhando lá na reconstrução, não estavam dando conta de manter aquela cidade reerguida. Por quê? Porque ao redor de Jerusalém existiam muitas pessoas, muitos inimigos e adversários que não desejavam ver Jerusalém reerguida. Isso implicava no retorno dos judeus, implicava na adoração ao Deus de Israel, mas implicava também num povo forte naquela região, e eles não queriam isso. Então o povo reconstruía, eles iam até lá e destruíam. Neemias, ao ouvir essa notícia, ele ficou tão perturbado, que o versículo 4 nos diz assim: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias não está aqui num processo de jejum para barganhar com Deus, mas ele está jejuando de uma tristeza profunda. Agora é interessante que quando nós estudamos Neemias, do ponto de vista biográfico, ele não é um homem amargo, ele não é um homem deprê, ele é um homem que está de bem com a vida. Nós sabemos que muitas pessoas têm esse jeitão mais assim cabrunhado de ser, mais down, que curtem mais o lado dark da vida, mas não era o caso de Neemias. Neemias era um homem para cima, era um homem positivo, era um homem animado e otimista. Bom, como é que nós sabemos disso? Veja o versículo 1 e 2 do capítulo 2, e aqui nós estamos entrando no primeiro R da nossa mensagem, que é o retorno de Neemias para Jerusalém. Diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Que diz: eu nunca antes estivera triste diante dele. Ele não é um homem que está sempre para baixo, ele não é um homem que está sempre vendo o lado escuro da vida. Ele é uma pessoa bem resolvida, alegre. Nós veremos no restante do livro sobre isso. Mas essa notícia o perturbou muito.
curiosamente, a primeira resposta de Neemias, além da mudança do seu estado de espírito, nós vamos falar um pouco mais, foi orar. Ele vai orar, ele vai falar com Deus. Neemias é um homem brilhante, queridos. Quando nós estudamos a sua história, ele é um homem corajoso. Primeira coisa que tem que ter em mente a respeito de Neemias, ele é um homem de coragem. Como é que a gente sabe disso? Não apenas por ele ter retornado a uma cidade que estava em desprezo e miséria, cujos muros estavam caídos e as portas estavam queimadas, mas pela sua própria atividade profissional. Esses dias eu estava ouvindo um comercial no rádio. Eu gosto de ouvir notícias pela manhã no rádio, e eu gosto de também prestar atenção nas peças publicitárias. E uma dessas peças dizia assim, era uma propaganda, se não me falha a memória, de amortecedor. E começava uma história como se alguém estivesse treinando uma pessoa para exercer o seu trabalho. E ele dizia, olha, então é muito simples, é fácil. Você vai pôr esse capacete, vai entrar aqui no estádio, acenar para as pessoas, sorrir para todo mundo. Depois você entra no canhão, a gente vai acender o pavio, o canhão vai disparar você, você vai voar até para fora do estádio e vai cair num colchão lá. Tudo bem, amigo? Está pronto para começar? Poxa, que trabalho é esse? Bala de canhão? O trabalho do Neemias era um trabalho mais ou menos assim, gente. Bala de canhão. A Esther arrumou, Deus abençoe, né, Esther? Mas ela arrumou um trabalho desse. Ele diz aqui no capítulo 1, no versículo 11, que nesse tempo ele era o copeiro do rei. O que fazia o copeiro do rei? Nós vimos no capítulo 2. O copeiro do rei tinha a função de experimentar os alimentos antes do rei, para ver se aquele alimento estava envenenado ou não. Então ele ia até lá, apanhava a taça de vinho, e o rei está aguardando. Brincadeira, rei, pode tomar, tá bom. Mas esse era o trabalho dele. Ele vivia perigosamente, constantemente experimentando os alimentos que talvez estivessem envenenados, para ser um homem de coragem, não é? O trabalho dele era ser bala de canhão hoje. Um homem de coragem, porém, apesar da sua coragem, ele não abre mão da oração. Ele ora. Ele é um homem engenhoso. Se depois você continuar estudando o livro, quando nós fomos considerar a restauração de Jerusalém, ele foi quem organizou todas as expedições, toda a logística, toda a parte de construção. Por causa dos inimigos, ele treinou o pessoal a trabalhar com uma mão, segurar a espada na outra. Ele ensinou os sacerdotes a se organizarem, como é que os levitas entravam, onde entravam, que hora entravam. Ele organizou os materiais, ele organizou a hora de trabalho. Ele era um homem engenhoso, um homem inteligente, capaz. Mais do que isso, ele era um líder. Quando estudamos sobre a pessoa de Neemias, a gente vê que ele tem um carisma que exala pelos poros. Não tem gente, quando a gente ouve falar, ou a gente tem um contato, dá vontade de continuar fazendo, dá vontade de trabalhar, dá vontade de fazer melhor. Ele era assim. O Neemias diz assim, cada vez que ele conversava com o povo se despertava ao trabalho. Apesar de ser corajoso, apesar de ser engenhoso, apesar de ser um líder nato, e combinar duas coisas que são raras. É raro você encontrar alguém que é bom administrador e bom líder. Às vezes você tem um bom líder, mas ele não é bom administrador. Às vezes você tem um bom administrador, que não é um bom líder. O Neemias, ele incorpora essas duas virtudes. Apesar disso, ele não abriu mão da oração. E aliás, a gente pode estudar o livro e aprender muito sobre oração aqui no livro. Vamos para o capítulo 2. Quando o rei percebe a tristeza de Neemias, versículo 2, o rei diz assim: o rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei. Então orei
ao Deus dos céus. Ele está ali, o rei identifica a tristeza dele, já vimos, ele era um homem de bem com a vida. Tem gente que não é, tem gente que você encontra e fala, como vai, irmão? Já sei, está mal. Só, fica tranquilo, estou orando por você. Continuam sendo irmãos, mas eles estão sempre, não é? Tem ou não tem? Já tem aqueles que parece que sempre viram o passarinho verde, azul, o que você quiser. O Neemias é esse homem vibrante, mas agora está triste. O rei percebe essa tristeza, diz assim, você está doente? Porque para o rei é importante saber isso. Esse confidente, essa pessoa em que o rei confia tanto, se está doente, ou será que foi alguma coisa que você comeu? Ou é tristeza do coração? Ele explica a causa da sua tristeza, e o rei pergunta, o que você espera de mim? O que você gostaria que eu fizesse? Ele tem clareza, mas ele quer saber que vai dar a resposta certa. E o que diz o texto? Antes de abrir a boca de maneira verborrágica e derramar um monte de informação, que a gente faz muitas vezes, as pessoas perguntam, a gente já sai falando alguma coisa, ele diz assim, antes eu orei e disse. Quanto tempo durou a oração de Neemias? Hã? Eu orei e disse ao rei. Quanto tempo ficou orando, Neemias? Alguns dias. Alguns dias? Eu orei e disse ao rei. Imediato. Veja, esse link, e disse, eu orei e disse, nos mostra que foi uma oração que talvez durou alguns segundos apenas. Alguns segundos. Ele disse, olha rei, para te responder eu vou precisar de uns 10 dias, você está orando, aí eu volto. Não, ele imediatamente orou. Ele já tinha orado antes, capítulo 1. O rei pergunta, ele ora e responde. Uma oração rápida, uma oração de segundos. Quando você vai estudando sobre oração nesse livro, você vai ver o seguinte, você tem orações longas. Neemias faz orações longas. Mas Neemias faz orações curtas como essa, de apenas alguns segundos. Neemias faz orações privadas, em que ninguém vê ele orar. Mas Neemias faz orações públicas, em que todos oram com ele. Neemias ora antes de grandes eventos acontecerem. Neemias ora depois dos grandes eventos acontecerem. Em resumo, Neemias é um homem de oração. Nós precisamos ser assim. Independente das habilidades que nós temos, independente do carisma que talvez consideremos ter, independente da nossa habilidade de resolver questões e problemas, antes de darmos qualquer passo efetivo na direção de uma aparente solução, nós devemos orar. Mas veja, nem sempre precisa ser uma oração longa. Tem que ser uma vida, um estilo de vida de oração. Neemias é assim. Eu tive uma alegria, queridos. Eu conheci um americano e ele disse assim, quando você estiver nos Estados Unidos, precisar de uma carona, me avisa. Eu estava em Nebraska, precisava de uma carona para Kansas, de carro, devia dar acho que umas 5, 6 horas de viagem, e eu liguei para ele, me lembrei, ofereceu a carona, eu liguei. E para minha surpresa, ele disse assim, então você vai para o aeroporto tal, que eu estou mandando um avião privado te dar carona. Coisa boa, né? É raro. Muitas vezes minhas caronas vêm de jegue, bicicleta. Tudo bem, mas eu aceito, não tem frescura. Aquele dia foi avião. E eu fiquei prestando atenção numa coisa. O piloto, o tempo inteiro ele está no rádio, ouvindo informações, recebendo informações e enviando informações. Recebe informação e envia informação. Recebe informação e envia informação. Essa é a imagem do cristão. Essa é a imagem de quem conhece a Deus. A gente está o tempo todo ligado com Deus, orando, falando com Deus, atento à voz de Deus, à direção de Deus. Neemias era assim, oração breve, oração longa. E isso então nos leva finalmente ao retorno. É assim que acontece o retorno dele. Ele pede algumas garantias ao rei, algumas cartas para que a sua viagem fosse em segurança, para que uma expedição acompanhasse. E isso acontece. Agora é interessante que quando nós chegamos no segundo R, o primeiro R é retorno, o segundo R é reconstrução, nós nos deparamos com algo interessante. Abra por favor no capítulo 2, versículo 15. Subi à noite pelo ribeiro
e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Esse versículo é o suficiente para a gente ter em perspectiva a estratégia de Neemias. Neemias era um homem de fé, nós sabemos disso pela sua oração. Mas Neemias era um homem prudente. Ele, antes de chegar lá e já começar a reconstruir os muros, ele foi à noite e fez uma inspeção secreta daquele lugar. Ele esteve lá à noite e foi verificar qual era a necessidade real da reconstrução de Jerusalém, dos muros de Jerusalém. O que seria necessário? O que ele precisaria fazer? Quantos trabalhadores? Quanto tempo? Sabe um dos problemas que nós enfrentamos hoje? Nós divorciamos fé da prudência. Ele é um homem prudente. Antes de se enveredar para realizar alguma coisa, ele vai calcular o que é necessário para fazer aquilo. Jesus já disse isso também no Novo Testamento. Ele disse assim, que quando um rei ia sair à guerra, ele deveria calcular o número de soldados e ver se daria conta daquela guerra, ou se deveria mandar um emissário com a mensagem de paz. Jesus disse que um homem, antes de construir, deveria sentar e fazer os cálculos, se ele tem condição de começar uma obra e terminar uma obra. Eu morei em Santa Branca um tempo. Gostava muito lá de um pasto, umas vacas que ficavam mugindo lá. Eu chegava à noite, para mim era muito interessante. Para mim a turma que ficava lá um pouquinho entediante, mas eu gostava. Do lado da nossa casa, uma pessoa começou a construir o que parecia ser uma fundação muito grande, uma piscina muito grande. Terminou naquilo. A casa nunca foi levantada, nunca foi acabada. E eles se reuniam de vez em quando, faziam uma fogueirinha em volta da piscina inacabada, sem água, um buraco em concreto, e cantavam algumas canções e depois iam embora. Bom, exatamente o que acontece. Antes de construir, não fizeram os cálculos direito. Tem gente que fala muito de fé, de confiar em Deus, mas falta-lhes prudência, zelo, cuidado, perspicácia, análise. Quantas e quantas vezes nós vemos irmãos chegarem no final de um culto feliz da vida para dizer: tenho um carro novo, Deus me deu um carro novo, e ficamos felizes. O que eles não contam é que junto com aquele carro novo veio um carnê de 700 páginas, mais grosso que a Bíblia, e depois de um tempo ele não deu conta de pagar aquela bênção e está a pé de novo. Aí fala: o que aconteceu, irmão? O diabo levou meu carro, pastor. A financeira ainda recebe o nome do diabo. Bom, é verdade que algumas financeiras, mas fé, meus queridos, e prudência. Nós não podemos apenas ter prudência, senão a gente vira hipocondríaco, fechado numa bolha, com medo de respirar, com medo de adoecer, e não fazemos nada. É preciso ter fé, é preciso ousar, é preciso olhar para as circunstâncias da vida como uma Jerusalém destruída e dizer: olha, eu tenho a coragem para fazer isso porque Deus vai me honrar. Mas é preciso ter a outra perna, a perna da prudência, e dizer: mas o que realmente será necessário para reconstruir isso? Eu todas as vezes converso com alguém, eu tento colocar em perspectiva quando eles me apresentam alguma coisa, sem ser otimista, tem que ser, né? Mas você já pensou nisso? Neemias é esse homem com fé e prudência. Vocês aguentam mais um pouco? Já está quase lá. Durante a sua reconstrução, algumas coisas surgem. Ele enfrenta problemas do lado de fora do muro e problemas do lado de dentro. Do lado de fora, os adversários, os samaritanos, por exemplo, e outros, começaram a criar um mecanismo para ver se ele parava de reconstruir o muro. E uma das estratégias que eles usaram foi o que eu chamaria de tortura psicológica. Todos os dias eles mandavam lá uma mensagem dizendo que aquele muro não ia aguentar, que aquele muro era fraco, que aquele muro era ruim. Chegaram a dizer o seguinte: que se uma raposa passasse por lá meio depressa, derrubaria aquele muro. Todo dia ouvindo aquela informação negativa. Era para desanimar.
Você, quando é exposto a gente assim o tempo inteiro, fica fazendo isso. Mas essa é a estratégia para a gente desistir das coisas, para a gente desistir da vida, para a gente desistir de Deus. Informações negativas, ruins, dizendo que não vai dar certo, agora não vai acontecer. Bom, dessa estratégia, eles foram para uma outra, que foi criar uma conspiração contra Neemias. Capítulo, para frente um pouquinho, capítulo 6. Versículo 3. Aqui o Sambalat, versículo 2, Sambalat e o Gesem mandam uma mensagem, e aqui é uma conspiração contra Neemias. Olha, vamos fazer um encontro, vamos fazer uma janta e conversar aqui. Versículo 2, no finalzinho diz: porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Nós precisamos ter clareza e foco na vida, daquilo que nós entendemos que é o desejo de Deus para nós. Todos nós, independente da atividade que temos, se você trabalha de tempo integral no Ministério de Cristo, ou se você é um profissional de qualquer área, todos nós estamos engajados na causa de Deus. E as 2 estratégias que virão ao nosso encontro, essa de negatividade, de tentar nos desanimar, de tentar fazer a gente parar. E a resposta de Neemias nos serve. 4 vezes enviaram isso, e 4 vezes ele deu a mesma resposta. A resposta dele era: eu tenho uma grande obra, eu não posso parar. Eu tenho uma grande obra para terminar, eu não posso parar, não posso dar atenção a isso que você está dizendo. Veja só, versículo 3, enviei os mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Você tem esse foco? Vamos dizer juntos: estou fazendo uma grande obra? 1, 2, 3. Estou fazendo uma grande obra. Não posso parar. Não posso parar. É esse o combustível que a gente tem que ter. Porque adversários de fora, a gente vai ter muitos. Mas ele não teve só adversários de fora. Ele teve adversários de dentro. Os adversários de dentro eram aqueles que eram mais abastados e passaram a explorar os seus co-irmãos judeus, fazendo uso, como é que chama quando leva um cheque lá no cara e ele cobra juros? Como é que é o nome? Agiotagem. Começaram a praticar agiotagem ali dentro. E o Neemias teve que corrigir isso também. Então, meus queridos, nós, se queremos servir e fazer a vontade de Deus, nós enfrentaremos problemas do lado de fora, enfrentaremos também problemas do lado de dentro. Mas nós temos que lembrar, estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Bom, isso nos leva então a essa parte de reconstrução. E sabe o que ele consegue? Ele consegue aquilo que demorou 90 anos e não tinham feito. Por 90 anos o povo estava tentando reconstruir os muros e tinham falhado. Em 52 dias eles reconstruíram aqueles muros. Agora, às vezes a gente pensa, Isaías, que era um murinho pré-fabricado, uma cerca qualquer. Era um muro para cercar uma cidade. É verdade que não é uma cidade muito grande, mas é na verdade uma muralha. É isso que ele reconstruiu em 52 dias, porque Deus abençoou aquele povo. Demorou 90 anos, mas quando o povo entendeu a vontade de Deus, eles em 52 dias fizeram. Não é lindo isso? Mas isso nos leva ao nosso terceiro e último R. Você aguenta mais um minutinho? Sim? Que é a reforma do povo. Sabe o que acontece? O Neemias vai descobrir na sequência do livro que não bastava ter retornado a Jerusalém, não bastava ter reconstruído os muros, era preciso reformar o povo. Sabe por quê? Porque se as pessoas mudarem de lugar, mas não mudarem de coração, não adianta nada.
Às vezes um casal está passando muitos problemas, eles atribuem aqueles problemas que eles estão vivendo à casa onde moram. Eles falam, se a gente mudasse para uma casa maior, melhor, no outro bairro, nossas brigas acabariam. E eles mudam e descobrem lá que as brigas continuam. Porque o problema não está na casa, no tamanho da casa, o problema está no coração. Empresas às vezes falam, não, a gente está com muita dificuldade na nossa empresa, se a gente mudar de lugar. E o problema não está no lugar em que a empresa funciona, está no coração. Isso nos leva então à reforma proposta no capítulo 8, quando o Esdras vai ler a lei de Deus, explicar a lei de Deus ao povo. Capítulo 8, versículo 3, assim: leu no livro da lei. O versículo 8 diz: leram no livro da lei de Deus, dando explicações. A apresentação da palavra de Deus, a Bíblia deve ser lida, a Bíblia deve ser explicada, a Bíblia deve ser aplicada. E é interessante que o povo não conseguiu entender o que estava acontecendo. E o versículo 9 diz assim: Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não prantereis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Convencionou-se que o único sentimento legítimo para um cristão é a alegria. Bom, isso não é verdade. O cristão às vezes tem que ter ira santa, porque a ira é a imagem de Deus em nós. Deus se ira com o que está errado, e nós também devemos ter a capacidade de nos indignarmos com o que está errado. No entanto, nós devemos canalizar a nossa ira por meio da oração, e não tentar vingar-nos e resolvermos com a nossa própria força. O cristão, ele também pode ter sentimento de tristeza. Se eu pequei, se eu errei, eu devo me entristecer pelos meus erros. E o cristão também deve se alegrar, porque cada uma dessas expressões dos nossos sentimentos tem a hora e o lugar certo. Cada expressão de sentimento tem a hora e tem o lugar certo. Neste contexto, era o momento do povo se alegrar. Eles estavam para celebrar a festa do tabernáculo, que mostrava a provisão e o cuidado de Deus para com o seu povo. E eles estavam chorando. E é daqui que nós vemos mais uma vez o estado de espírito do Esdras. Veja só o versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Ele diz: gente, tem hora que é para chorar, tem hora que é para lamentar, mas hoje, nesse momento em que Deus está nos trazendo de volta, em que reconstruímos os muros, o templo, estamos lendo a lei de Deus, esse é o momento de nos alegrarmos. E alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É interessante que essa expressão não veio de um salmista, essa expressão veio de um construtor, veio do Neemias, um homem engajado em reconstruir Jerusalém. A história continua e o livro vai nos mostrar que o povo reformou a cidade, reformou o muro, mas não reformou o coração. E o profeta que anuncia a mensagem de Deus durante os dias de Neemias é o profeta Malaquias. Malaquias termina o seu livro com sombras e luzes. Ele termina com a última palavra do seu livro, e na nossa Bíblia é o último livro do Antigo Testamento. Ele termina com maldição. Mas ele também dá uma esperança. Ele fala que Deus levantaria um mensageiro, que igual Elias viria para anunciar a esperança, o Cristo, que finalmente poderia não só reformar o templo, o prédio, mas poderia reformar as pessoas. 400 anos se passaram, queridos, de silêncio absoluto. Deus não falou com o seu povo, nem por meio de escritos, nem por meio de profetas. E aí finalmente, no Novo Testamento, aparece um homem vestido com pele de camelo, cinto de couro, às margens do rio Jordão, dizendo: arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Já pensou a alegria daquele povo, a expectativa? Não é de admirar que eles começaram a ir em direção a Ele e serem batizados, porque eles sabiam que Deus está voltando a falar com o seu povo. Há esperança. E nós vivemos nessa época.
uma época de sombra e de luzes, uma época que a gente tem dificuldade, em que os filhos se afastam dos seus pais, em que os casamentos se desfazem. E a mensagem do Malaquias era essa mensagem de sombra e de luz, dizendo que embora tudo isso venha a acontecer, Deus vem ao nosso encontro para oferecer a restauração não só do prédio, não só dos muros, mas a restauração das nossas vidas. E aí que terminamos o livro, a história do nosso amigo Neemias. Demorou 52 dias para reconstruir fisicamente aquela cidade, mas demorou anos e anos lutando para restaurar e reformar a vida do povo, porque isso depende das pessoas se renderem. Eu queria encorajar você nessa manhã e dizer: Deus, eu estou aqui, restaura a minha vida como o Senhor quiser, reforma a minha vida como o Senhor quiser. Nós aqui da Bíblia, que a gente está nessa peregrinação, a gente estava lá na escola no 200 horas, que a gente é muito grato. Depois a gente estava no outro salão. Como é que era o nome ali, José Roberto? São José dos Campos. Era o São José dos Campos. Aqui embaixo, como é que era o nome? Mezanino? Mas era São José dos Campos. Esse é o nome? Ah, tá. Hoje nós estamos em São Paulo. Então, olha, a gente estava no São José dos Campos, hoje a gente está em São Paulo. Mudando de prédio, mudando de salas. Mas essas não são as mudanças mais importantes para nós. Os queridos, as mudanças mais importantes é aquelas que acontecem dentro de nós. A gente pode mudar de igreja, a gente pode mudar de casa, a gente pode mudar de bairro. Mas se a gente não dizer: Deus, aqui nós estamos, chega, Pai, reforma a nossa vida, aí de nada adianta a nossa peregrinação. Mas a nossa esperança está em Cristo. Aliás, Jesus diz que todo o Antigo Testamento fala sobre Ele. No livro de Neemias, o próprio Neemias é um símbolo do Cristo. Neemias estava lá num palácio confortável, tranquilo, mas quando ele viu a miséria e o desespero do povo, ele deixou o seu palácio e foi ao encontro para resgatá-los. Jesus estava à destra de Deus, no céu, na glória, num lugar maravilhoso, mas ele viu a nossa miséria, ele viu a nossa angústia, e ele veio ao nosso encontro, não só para restaurar qualquer tipo de sistema ou de estrutura, mas para restaurar nossas próprias vidas. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta manhã, obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontram, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo desafio que o Senhor traz ao nosso encontro. Pai, nessa manhã nós pedimos que o Senhor possa nos fazer retornar ao primeiro amor, e que o Senhor possa restaurar não apenas as nossas estruturas materiais, mas restaurar as nossas vidas, reformar os nossos corações, para que possamos viver de acordo com a Tua vontade. Olhe em nossas vidas, olhe, Senhor, os nossos filhos, o casamento, olhe as nossas vidas, Pai, e mostra-nos, Senhor, o que precisa ser completamente restaurado. Começando por cada um de nós. Essa manhã nós não queremos pensar no outro, não queremos dizer o que o outro precisa, nós queremos olhar para nós mesmos, Pai, para cada um individualmente. Nessa manhã eu quero, Pai, pedir que o Senhor olhe para mim e veja na minha vida o que precisa ser completamente reformado. É no nome santo de Jesus, a nossa esperança, que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Se você recebe a palavra de Deus essa manhã, diga amém. Amém. Olha, muito obrigado pela sua presença, que Deus abençoe vocês ricamente. Lembrando que amanhã a gente tem um curso de pregação expositiva. Se puder até Mogi, ótimo. Se não puder, acompanhe pela internet. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Tem um café gostoso e tem um manjar lá, mas é meu, hein? Vai lá, hein?